Saudações, alunos. Boa tarde. Nossa aula de hoje será sobre segurança operacional, onde nós vamos tratar dos principais objetivos, onde envolve a segurança tanto de voo quanto a de manutenção e a segurança em geral. Por isso o nome é segurança operacional, porque não importa a área que você esteja atuando ou o componente que você esteja trabalhando. O importante é você mitigar todos os erros, mitigar todas as possibilidades de acontecer um erro e, principalmente, acontecer um acidente. Então, o sistema diz que a segurança operacional na aviação, ele tem como principal objetivo minimizar a probabilidade de incidentes e acidentes que possam causar danos a quem? A equipamentos e lesões às pessoas, garantindo que as operações aéreas e aeroportuárias ocorram de forma segura. Então, como eu disse, não importa a área que você esteja, o componente que você esteja trabalhando, ou até a aeronave que você esteja trabalhando. O importante é a mitigação dos riscos e dos erros, para que não venha acontecer um incidente de cunho leve ou grave, ou um acidente grave. Na filosofia de segurança de voo, o sistema, né, quando falamos do sistema, falamos da CIPAE, CENIPA, ANAC, própria OACI, CAL. A principal filosofia é o quê? Tanto a segurança de voo quanto a segurança operacional, ela busca a segurança propriamente dita, ou seja, segurança vem em primeiro lugar, e a economia. Essa economia é principalmente no quesito de você refazer ou retrabalhar uma operação ou um trabalho que já foi feito. E principalmente o quê? Com isso eu ganho a eficiência. Então eu tenho uma segurança pronta e uma eficiência ativa. Nós temos um sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos chamado CIPAE, que até os anos 60 ele era tratado como serviço. Era o Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e naquela época buscava-se o quê? O culpado, ou os culpados daquele acidente. Tá? Aí, a partir dos anos 65, 65, o serviço passou a se chamar sistema, porque ele passou a ser regido, na época, pelo Ministério da Aeronáutica, e hoje, na atualidade, com a gestão da ANAC, é pelo Comando da Aeronáutica. Então, o CIPAE, hoje, Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, como diz, é um sistema que tem como objetivo, ele planeja, ele orienta, ele coordena, ele controla e executa todas as atividades de investigação de acidentes aeronáuticos no Brasil. E bem como de todas as aeronaves estrangeiras que estejam no Brasil, que no caso elas são submetidas às legislações e às leis brasileiras. E ele é principalmente, né, junto com o CENIPA, ele é responsável por analisar todos os acidentes e incidentes aéreos, e identifica todos os fatores que contribuíram para aquele acidente e desenvolve medidas e métodos preventivos. Para quê? Para se evitar futuros acidentes. Ok? Então, a função do sistema hoje é mitigar todos os eventos, tá? No cunho do meio aeronáutico, do equipamento aeronáutico e das pessoas. A interação entre o homem, o meio e a máquina. Nós vamos falar mais para frente do CENIPA. Ok? Hoje, o CIPAE é estruturado da seguinte maneira. Ou seja, nós temos o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, tá? Ele é o órgão central do sistema. Ele foi fundado em 1971 e a sua sede está lá em Brasília, ok? E lá ele ministra vários cursos na área de segurança de voo e na segurança operacional, bem como também da área só de prevenção e a área de investigação. Todos os investigadores na área de segurança de voo, eles têm o curso de prevenção e o curso de investigação, tá? E qual é o foco principal do CIPAE? Ele busca identificar o quê? Fatores que contribuem, tá? Ou que contribuírem para aquele acidente, para que esse acidente não possa vir a acontecer novamente. Porque hoje o sistema busca as causas, ou seja, os fatores contribuintes, tá? E não mais os culpados. Então, não esqueçam, até meios anos 60, o sistema era classificado como serviço e buscava o culpado, e a partir dos anos 60, a partir dos anos de 1965,
ele passou a buscar os fatores contribuintes, tá? E não mais os culpados. Então, aqui, o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ele foi criado em 1951, tá? Quando foi criado, né, o Ministério da Aeronáutica, e o Ministério da Aeronáutica, justamente com a Constituição Federal, determinou que este serviço, esse sistema, fosse criado para cuidar da prevenção de acidentes aeronáuticos, tá ok? Então, ele criou o CIPAER, que tinha por final identificar o Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, bem como o CIPAER é o gestor, ou seja, o que manda diretamente para o CENIPA todos os fatores, todas as causas para que o CENIPA, que foi criado em 1971 como órgão central do sistema, venha a investigar e venha determinar as causas e as consequências desse acidente, para que, no futuro, não venha acontecer novamente o mesmo acidente, ok? Em 1965, né, surgiu o CIPAER, como eu já tinha falado, que é o Serviço de Investigação e Prevenção dos Acidentes Aeronáuticos, na qual, ó, ele era regido, na época, tá? Pelo Ministério da Aeronáutica, e depois que ele se tornou sistema, ele passou a ser regido pelo Comando da Aeronáutica, onde, na época, ele buscava a culpa ou a responsabilidade, tá? E as causas. Hoje, no sistema, não. Busca-se o quê? Os fatores contribuintes. Por isso que, novamente repetindo, em 71, pelo Decreto-Lei número 69565, 19 de novembro, ok? O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, foi criado como órgão central com a sua sede lá em Brasília. Tá? Mais para frente, nós iremos falar dos elementos que compõem o CENIPA. Como todo órgão central federal, ele é montado, ele é regido por uma legislação. Então, o CIPAE, né? Então, para vocês entenderem, vem lá Organização de Aviação Civil Internacional, a ANAC, ok? A ANAC e o CIPAE, CENIPA, tá? Então, o CIPAE, ele está aqui, ó, amparado por uma legislação brasileira, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, tá? Onde ele rege todos os regulamentos específicos da ANAC no quesito prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos. Então, não esqueça, o CIPAE está amparado, amarrado, garantido no Código Brasileiro de Aeronáutica, tá? Na qual nós vamos falar dele um pouco mais para frente, que nós temos o número da lei que rege o Código Brasileiro de Aeronáutica, ok? Aí nós temos alguns inquéritos que são de suma importância, nós aprendemos e sabemos, os que startaram, ou seja, deram início ao que é o Centro de Investigação hoje de Acidentes Aeronáuticos no Brasil aqui. É um órgão muito competente, um órgão internacionalmente reconhecido. Em 1944, tá, o intuito era o que nós tínhamos naquela época, um inquérito técnico sumário. O que era o sumário? Por que técnico sumário? Que reunia a maior quantidade de evidências e informações possíveis, onde eu ia pesquisar a ocorrência ou a culpa de quem cometeu esse acidente. Então, nos anos 40, anos 50, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, até então, o culpado é que fez isso. Então, o sistema, no caso, perdão, o serviço ia investigar. Por quê? Nós tivemos, em 1919, o primeiro acidente aeronáutico brasileiro aqui, nós tivemos um acidente com um balão do Exército Brasileiro, no qual o tripulante era o tenente, chamado Juventino, na qual o balão, após alçar voo, pouco tempo depois ele se precipitou ao solo, vindo a matar aí o tripulante, que era o tenente Juventino. E, então, até então, ele foi o culpado, porque não sabia pilotar direitinho, etc. Bom, aí pesquisou-se e qual foi o fator que contribuiu para o acidente dele. A válvula de ar quente estava com corrosão e ela emperrou por falta de lubrificação.
Então, quando ele precisou de mais fogo no invólucro, para que o balão pudesse inflar mais, para que ele não viesse a colidir com o solo, essa válvula não abriu. E como ele pegou uma rajada forte de vento, ele foi precipitado ao solo, vindo a falecer. Perfeito? Em 1948, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, o número de aeronaves aumentou bastante, porque sobrou muitos aviões da Segunda Guerra Mundial. Então, eles foram usados para transporte de cargas, correios, e o número de voos aumentou. Consequentemente, em termos estatísticos, aumentando o número de voos, a possibilidade e a probabilidade de ocorrerem mais acidentes é verídica e possível. Aí, em 48, como eu disse, foi criado o Serviço de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, que ainda buscava o culpado. Ok? Buscava o culpado. Entretanto, com o passar do tempo, como eu disse, a partir dos anos 60, foi criado o CIPAE, que hoje é um sistema, e ele busca os fatores que contribuíram para o acidente. Hoje, o CIPAE ele está estruturado com esses determinados elementos aqui apresentados aos senhores. Primeiro, CENIPA. Não quer dizer que a ordem dos fatores aqui alterará o produto. Esses são os elementos que compõem o CIPAE, tá, ok? Olha o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Tá? No CENIPA, nós temos a DIPA-A, a Divisão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. Esses elementos aqui, que compõem o DIPA-A, eles investigam os acidentes das aeronaves de linha aérea, de grande porte, helicópteros, tá? E a aeronave da Presidência da República. Ou seja, as aeronaves militares, para ser bem melhor explícito. Ok? Depois, nós temos a divisão de prevenção de acidentes aeronáuticos. Essa divisão, ela está em cada gerência hoje da ANAC, né? Hoje é a gerência de prevenção de acidentes aeronáuticos da ANAC. O Brasil está fatiado, dividido em 7 gerências. Nós vamos mais para frente falar de cada uma delas. No caso, nós, do Estado de São Paulo, estamos na gerência 4, na GER 4. Então, cito o exemplo do acidente do avião da Passaredo. Infelizmente, nós perdemos aí 62 pessoas. E o CENIPA, né, justamente junto com a equipe de investigadores, vieram aqui para a 4ª região efetuar esta investigação. Então, a DIPA-A da GER 4 é que é responsável por todas as coletas, evidências das informações, fotos, filmagens, componentes, etc., de restauro da aeronave, para que eles as recolham e mandem para o CENIPA para que se faça a investigação. Depois vem a CIPA-A, que é a Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Essa CIPA-A, ela fica em cada aeroporto brasileiro. Então, tem lá uma pequena sala, um pequeno escritóriozinho da CIPA-A, que está lá de prontidão, se caso houver alguma ocorrência, seja ela um incidente ou um acidente, naquele aeroporto eles são imediatamente comunicados. Tá ok? Depois, nós temos a SPA, a Seção de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Essa Seção de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, tá ok? Ela tem uma ligação direta com a Seção de Prevenção de Acidentes da empresa. Então, cada empresa aérea tem lá um elemento que é responsável pela prevenção de acidentes e incidentes aeronáuticos. E essa seção tem contato direto com os representantes das empresas. Tá? Depois nós temos um Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Tá? Esses camaradas aqui, ó, né? Eles estão lá na OCI, tá? Lá na Organização de Aviação Civil Internacional, lá com a sede em Montreal, no Canadá. Então, estão lá os representantes de cada empresa aérea. Tá? E esses 2 cargos aqui, ó, tanto o comitê quanto a comissão, tá? Esses são cargos políticos, principalmente do Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Tá? Eles ficam lá durante 3 anos, tá? Representando as empresas. E a comissão são os elementos que o CENIPA, né, designa para que haja
a investigação. Tá? Então, são os proprietários da aeronave, os pilotos daquele tipo de aeronave, comissários, mecânicos, engenheiros, fabricantes de aeronaves, fabricantes dos motores, dos componentes da aeronave. Então, todos são convidados, tá? Até operadores desse mesmo tipo de aeronave de outros países, também se interessarem, se informar, pedir autorização, eles podem vir ao Brasil acompanhar as investigações. Ok? Aí, a divisão de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, aqui do CIRIP, como eu falei, ó, ele trata da investigação de quê? Ó, de acidentes, como eu já falei, aeronaves de linha aérea, nacionais e internacionais, e também de helicópteros. Então, qualquer tipo de acidente de aeronaves, sejam nacionais ou internacionais, ocorrendo no Brasil, nós temos aqui a competência do CIRIPA. No caso da internacional, como que todos os senhores lembram, foi aquele Air France, aquele A330 da Air France, que decolou do Rio de Janeiro para Paris e caiu próximo de Fernando de Noronha, devido ao congelamento dos tubos de pitot e o treinamento deficiente dos tripulantes com relação à operação da aeronave. Ok? Depois, nós temos a Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a CIPA-A. Esse órgão aqui, ó, ele trata justamente das investigações de acidentes e incidentes aeronáuticos, aeronaves de táxis aéreos e aeronaves de serviços aéreos especializados, o SAI. Exemplo, posso dar um exemplo para vocês aqui. Aeronaves de serviço aéreo especializado são as aeronaves que transportam doentes, são as aeronaves ambulância, os helicópteros da Polícia Militar, tá? Os Águias da Polícia Militar do Estado de São Paulo, os helicópteros da Polícia Rodoviária Federal, os helicópteros dos bombeiros, as aeronaves de pulverização, as aeronaves que apagam incêndio. Então, são aeronaves que prestam e executam serviços aéreos especializados, tá? Bem como as aeronaves particulares e as aeronaves privadas. Então, as particulares, posso dar um exemplo aqui, do Gustavo Lima, Neymar, entre outros. Privadas, de empresas privadas, como, por exemplo, a Andrade Gutierrez, a Van, por exemplo, e entre outras, tá? E também, tá, as aeronaves das Forças Armadas, aí, entre elas, Força Aérea, Marinha e Exército, ok? Então, essas duas divisões, a DIPA trata de aviões grandes nacionais e internacionais, aviões de linhas aéreas, e todo e qualquer tipo de helicóptero, e a CIPA trata dos táxis aéreos, das aeronaves de serviços aéreos especializados, aeronaves particulares e privadas. Entretanto, o CENIPA, como eu disse, né, ele tem lá a comissão de investigação, então ele tem os elementos que executam esse tipo de trabalho. Então, nós temos 3 elementos a se saber, a se conhecer. Então, nós temos aqui um elemento que é civil, um elemento que é militar e um elemento que pode ser civil e militar, porém com designações e certificações diferentes. Então, vamos lá. Nós temos o OSV, Oficial de Segurança de Voo. Ele é um elemento militar, ele é um piloto militar, exclusivamente da Força Aérea. Tá? Então, não importa se ele pilota helicóptero ou pilota o avião, ele é piloto militar. Então, ele tem a designação de Oficial de Segurança de Voo. Ele que assina os relatórios, principalmente os relatórios finais. Ok? Depois, nós temos o Agente de Segurança de Voo. Ele é um elemento civil, tá? Ele é um elemento civil. Então, ele é da empresa aérea. Então, a empresa aérea designa ele para que ele vá fazer um curso, tá? Aí ele sai capacitado como agente de segurança de voo. Então, ele participa das investigações, vindo juntamente com o oficial de segurança de voo assinar os relatórios de acidentes e incidentes aeronáuticos. Porém, ele não assina o relatório final, ok? Ele não assina o relatório final. Quem assina é somente o oficial de segurança de voo. E nós temos o elemento credenciado. Ele pode ser civil ou militar. No caso aqui, ele não precisa ser necessariamente piloto. Mas hoje ele pode ser qualquer coisa, qualquer cargo na aviação. Então, por exemplo, mecânico de manutenção de aeronaves, comissário de voo, controlador de tráfego aéreo, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, químico, psicólogo, médico, farmacêutico, biólogo,
Tá? Nós temos empresas que, por exemplo, estão com suas sedes de manutenção dentro de áreas preservadas, ou seja, áreas de fauna e flora. Então, você não pode mexer com nenhum dos animais que lá vivem. Então, se caso você vê algum animal silvestre, você não pode tentar capturá-lo, nem matá-lo, fazer nada. Você tem que chamar esse elemento credenciado, no caso da área de biologia, para ir lá capturar esse animal e devolver ao seu ambiente. Ok? Então, nós temos aqui esses 3 elementos. O oficial de segurança de voo, como eu disse, ele é um militar, ele é piloto, ele faz o curso do CINIPA de investigação e de prevenção de acidentes aeronáuticos. Curso geralmente de 2 meses. Tá? E a credencial dele é permanente. Ok? Depois tem o agente de segurança de voo. Ele é um civil, também piloto de aeronaves. E faz o mesmo curso lá no CENIPA de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. E depois nós temos o elemento credenciado. Como eu disse, ele pode ser civil ou militar. E ele faz o curso somente de prevenção de acidentes aeronáuticos. Então, quem já trabalha em companhia aérea, observa que tem lá sempre um colega da CIPA, mas tem lá um elemento responsável pela prevenção de acidentes aeronáuticos. Ele fica andando pelo hangar, ele fica analisando e procurando maneiras de mitigar as probabilidades e possibilidades de se evitar um acidente. Como o CENIPA é o órgão central do sistema e ele é regido hoje pelo Comando da Aeronáutica e tem como também supervisão do DCEA, né, que é o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo, aqui cuida de todo o tráfego aéreo das aeronaves. Quem for trabalhar, por exemplo, em aeroportos, tá? Quem for trabalhar em aeroportos, por vezes vai ter que levar a aeronave do hangar da empresa para o pátio de manobras. Então, você, no curso, vai aprender a falar com a torre. Então, quando você for levar a aeronave do pátio do aeroporto, da área de manobras para o hangar, ou do hangar para o pátio de manobras, você vai aprender a falar, literalmente, com a torre de controle, a área de manobras, tá? Informando a sua intenção de deslocar a aeronave do ponto A para o ponto B. Ok? Então, e o destacamento de controle de espaço aéreo, ele cuida de todas as rotas das aeronaves aqui, qualquer, tá? Em todo o espaço aéreo brasileiro. Então, voltando aqui, como o CENIPA, ele é um órgão central do sistema, ele tem várias ramificações. Então, nós vamos falando delas aqui a partir, tá, da empresa aérea, tá? No sentido horário aqui, ó, vamos rodar no sentido horário. Empresas aéreas. Então, toda empresa aérea tem ligação direta com o CENIPA e tem lá um elemento, pelo menos credenciado por este órgão, na área de prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos. Ou um outro colega da área só de prevenção. Ok? Serviços de navegação aérea. Então, também, aqui como disse, o DCEA, tá? São serviços relativos a controle de tráfego aéreo, a plano de voo, a notificação de voo, a autorização de voo. Aqui, eu dar um exemplo aqui de São Carlos, por exemplo, quando a aeronave vai fazer um voo de teste após saindo da manutenção, ela tem que comunicar ao CENIPA e comunicar ao DCEA, dizendo tal dia, tal aeronave, prefixo tal, irá realizar voo tal, em função disso, devido à manutenção realizada. Então, todos os órgãos, todos os sistemas ficam sabendo dessa aeronave e deste voo. Indústria aeronáutica, nós falamos da nossa Embraer e das empresas que prestam serviço para a Embraer, que produzem componentes para os sistemas das aeronaves, ok? Depois aqui, ó, o CERIPA, seria o Serviço Regional de Prevenção de Acidentes. Isso era na época do DAC, Departamento de Aviação Civil. Hoje, na época da ANAC, nós chamamos isso aqui de GER, Gerência Regional. Então, como eu disse lá atrás, são 7 regiões e nós vamos, mais para frente, ver cada região. Como eu disse, nós, da região do estado de São Paulo, que envolve São Paulo e todo o estado do Paraná, estamos ligados a essa GER de número 4.
Comando da Marinha. Por que Comando da Marinha, pessoal? Porque a Marinha tem aviões e helicópteros. E lá também ele se torna, tá, ligado diretamente ao CENIPA, diretamente à ANAC. Só uma curiosidade, quando um coronel ou um capitão, seja de qual arma for, estiver no comando de uma aeronave, ou um mecânico, ou um engenheiro que seja, ele deixa de ser aquele cargo lá, que ele seja, por exemplo, militar, oficial, então ele deixa de ser, no caso aqui da Marinha, almirante, e passa a ser piloto daquela aeronave. Aí tem lá o mecânico da Marinha, ele deixa de ser sargento especialista para ser mecânico desta aeronave da Marinha. E assim vai sucessivamente para o Exército e para a Aeronáutica. Depois vamos aqui, ó, Comando do Exército. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, né, o Comando do Exército, onde tem também helicópteros e aeronaves. Então, aquilo que eu falei para a Marinha serve para o Exército, como, consequentemente, também serve para a Força Aérea. Aí nós temos aqui, ó, pessoal certificado. Então, o CENIPA certifica o pessoal nessa área, tá? Ou como oficial de segurança de voo, ou como agente de segurança de voo, ou como elemento credenciado. Depois, ó, oficinas de manutenção. Todas as oficinas, sejam elas pequenas, médias e grandes, ou grandes oficinas de grandes modificações, tá? Ou empresas que prestam serviço para essas oficinas, também são todas certificadas, tá? E tem lá elementos homologados pelo CENIPA, na área de prevenção e investigação. Depois, infraestrutura aeroportuária, aeroportos. Quem trabalha, ou melhor, quem vai trabalhar futuramente em aeroportos, vai entender como já tem aquelas faixas de segurança que vocês veem espalhadas no chão do hangar, onde você deve andar, onde deve ser deixado as ferramentas de trabalho. Então, não é nada aleatório, nada largado. Então, tudo tem lá um procedimento, tem uma conduta, tem uma norma a ser seguida. Ok? E, por último, né, a ANAC aqui, né, que né, faz parte do conjunto aqui, ó. Então, Comando Aeronáutica, CENIPA, ANAC, tá? Esse trinômio aqui, ó, que faz com que toda essa engrenagem venha a girar em busca do que? Da efetividade na redução da quantidade de acidentes e incidentes aeronáuticos. Ok? Continuando, esse trinômio que vocês veem, né, aqui, onde está escrito aqui, ó, vocês veem as duas mãos cobrindo uma aeronave, né, o intuito de proteger, né, onde se diz aqui o homem, o meio e a máquina, tá? O próprio CENIPA, ele diz e executa normas, ele orienta, ele coordena, ele fiscaliza, ele aplica sanções. Quando eu falo em sanções aqui, são multas, advertências, tá? E coisas que eles não podem fazer, por exemplo, caçar licença de empresa e de aeronautas e aeroviários. Mas eles, como tem órgão, são órgãos ligados diretamente à ANAC, eles comunicam à ANAC e a ANAC executa esse tipo de sanção, ou seja, até a suspensão e a cassação da licença ou do certificado da empresa. E tudo isso aqui, ó, está voltado para aqui, ó, investigação e prevenção. E o trinômio busca esta característica, e ela é voltada para o quê? Quando se fala o homem, ele está se referindo à área de fatores humanos, pessoas, quem está operando essa aeronave, ou esse componente, ou quem revisou, ou quem testou, enfim. Fatores humanos. Quando me refiro ao meio, é a área de investigação, fator operacional, tá? Fatores que puderam contribuir para este acidente ou incidente, tá?
depois que eu concluir o raciocínio aqui, eu faço só uma pequena menção sobre o acidente do avião da Passaredo, para vocês poderem entender. Tá? Então, aqui, ó, fator operacional, o que pode ter causado esse acidente ou esse incidente. Depois, ó, a máquina, a área de investigação do que? Do fator material. Tá? Então, isso lembra muito aqui para vocês poderem ter em mente e lembrar, quando se falam na parte de, como está acontecendo agora, para você tirar o licenciamento do carro, né, a nova licença de 2025, você tem que fazer um recall. Se caso você não cumprir o recall daquele carro que você tem, daquele número de série que o seu carro se encaixa, você não consegue licenciar. Então, tudo isso aqui, esse trinômio, ele está envolvido esses três fatores. Então, como eu disse aqui, por que o avião da Passaredo, por exemplo? Então, vão investigar as pessoas que lá estavam envolvidas, os pilotos, os comissários, os mecânicos, como vocês viram, passou na reportagem, onde foi dito que o piloto da aeronave, um mês antes do acidente, ele teve uma notícia de que o familiar dele estava com câncer. O copiloto era o piloto mais antigo da empresa, fazia parte da empresa, porém, não era promovido a comandante. A comissária na qual estava, né, era o primeiro voo dela, e ela tinha exatamente 3 meses de empresa e só tinha 21 anos de idade. Aí vários fatores, né, vão ser investigados dentro dessa área. Então, você não sabe se naquele dia essas pessoas estavam bem, estavam com algum problema, enfim. No fator operacional, tá? O meio. Então, muita gente dizendo, porque foi o gelo, porque tinha nevoeiro, porque foi a chuva. Vão se investigar para ver se esses fatores realmente contribuíram para este acidente. Isso não quer dizer que a chuva e o gelo tenham contribuído para que houvesse esse acidente. Depois, o fator material. Muita gente falando coisas que não têm nexo ou fundamento. A aeronave não é boa para o gelo. A aeronave não sei o quê. O avião de hélice é ruim. Não é nada disso. Então, eles vão investigar, tá? Se o fator material, qual fator material contribuiu para aquele acidente. Nessa parte do fator material também aqui, eu posso dar um exemplo, né? Eu posso dar um fator aqui, um exemplo. Há 2 anos atrás, quando ocorreram os acidentes com os 737 MAX da Boeing, a Gol tem, na época, a Gol tinha somente 6 aviões deste modelo. Aí, nas investigações, a FAA, junto com a OCI, emitiram um documento chamado Diretriz de Aeronavegabilidade, parando todas as aeronaves do mundo Boeing 737 MAX. Para o quê? Para efetuarem modificações nos sistemas de ângulo de ataque desses modelos de aviões. Então, no mundo inteiro, todos os 737 MAX pararam para que pudesse cumprir esse boletim para modificar, tá, esse sistema. E depois que isso foi feito, vocês podem ver, nunca mais aconteceu acidente com o Boeing 737 MAX. Então, essa é a função, tá, do trinômio, o homem, o meio e a máquina. Onde ele investiga agora as causas, os fatores que contribuíram, seja ele humano, seja ele operacional, seja ele material. Depois, pessoal, nós temos aqui as normas em vigor. Tudo na aviação são normas, regulamentos, certificações, tudo são normas. Aí nós temos aqui, ó, a NSCA, que quer dizer Normas de Segurança do quê? Do Comando da Aeronáutica. Eu não disse que hoje quem rege a legislação por intermédio do CENIPA não é o Comando da Aeronáutica? Então, o Comando da Aeronáutica, da NSCA 3-2, ela trata da estrutura e atribuições do CIPAE. Então, o que nós falamos atrás lá, como o CIPAE é composto, como é composto a equipe, onde estão as regiões.
quem gesta o quê, quem faz o quê, de que maneira faz as investigações, tá? E as suas prevenções. Depois, ó, a norma de segurança 3-6 trata de quê? Ó, das ocorrências com as aeronaves militares. Isso aqui é de cunho reservado. Então, tudo que acontecer com as aeronaves militares, tá? Essa norma aqui diz todos os procedimentos e quesitos que devem ser seguidos. Depois, a norma 3-12, Código de Ética. O que é esse Código de Ética aqui? Ó? Quem é certificado, tá? Como professor que vos fala, tá? E demais colegas da área, nós não podemos, por ética e respeito às pessoas, aos familiares, à empresa, aos colaboradores, nós não podemos ficar conversando e falando sobre o acidente, sobre qualquer outro assunto referente a esse tipo de acontecimento, porque é antiético, tá ok? Não pode. Isso aqui é passivo de advertência, tá ok? Você não pode falar. Você tem por obrigação ficar calado. E aquilo que eu sempre falo, enquanto o CENIPA não emitir um documento, que nós vamos falar mais para frente, informando sobre o porquê do acidente aeronáutico, tudo que foi falado é especulação. Dos que não são da área de aviação, a gente até perdoa por não ter conhecimento, mas quem é da área é imperdoável e é lamentável. Então, nós devemos ficar quietos, devemos ficar sem nenhum comentário, não devemos falar nada para ninguém, nem qualquer tipo de pergunta que nos for feita deve ser respondido, ok? Depois, ó, NSCA-3, ó, são os protocolos das ocorrências, tá? Os tipos de acidentes que estão sendo investigados, por que aconteceu, na investigação, se foi acidente grave, incidente leve, acidente grave, enfim. Todos os protocolos, como é que acontece? Dá um exemplo, quando vocês veem, quando há um homicídio, o que acontece? As pessoas, né, a polícia chega, ela cerca aquela área e ela fica responsável por aquele local ali e por aquele corpo ou aquela evidência que está naquele local. Então, eles vão colher dados, vão obter informações e vão, dali, montar aquele quebra-cabeça e um relatório específico daquele tipo de ocorrência. Ok? Já me antecipando, lembrando que todo e qualquer documento que a CENIPA fizer sobre qualquer incidente ou acidente aeronáutico, ele é de caráter reservado. Ou seja, eles não saem saindo falando para ninguém. Cito aí um exemplo, uma sugestão. Quem não assistiu o documentário que está na Netflix, do voo 3054 da Latam, eu sugiro que assistam, no caso. Né? Vocês vão ver que ele é bem interessante, vocês vão entender bastante como é que funciona essa engrenagem, como é que é a gestão desse sistema. E, por último, a NSCA, que trata das certificações e credenciais, as certificações das pessoas e a certificação, tá, dos elementos que envolvem, ou seja, as credenciais que cada um dos elementos, se par tem, ok? Ou você é credenciado oficial de segurança de voo, ou agente de segurança de voo, ou elemento credenciado em diversas áreas, ok? Então, é a certificação de cunho permanente, tá? Depois, pessoal, nós estamos falando das autoridades, falamos da autoridade brasileira, vamos falar da autoridade internacional, mundo, OACI, Organização de Aviação Civil Internacional, tá? Isso foi falado, nós vamos falar na próxima, foi falado em regulamentação de aviação civil, nós vamos falar na próxima aula de regulamentação de aviação civil e fatores humanos sobre a OACI. Então, a Organização de Aviação Civil Internacional, ou ICAO, a ICAO, International Civil Aviation Organization, tem a sua sede lá em Montreal, no Canadá, tá? E ele tem um documento de suma importância, que ele traz todos os padrões internacionais e procedimentos recomendados, tá? Sobre prevenção de acidentes aeronáuticos. É o anexo 13, tá? Que foi estabelecido na Convenção de Chicago em 1944. Então, esse anexo 13 rege todos os mandamentos,
todas as legislações, todos os quesitos, todas as regras do quesito de acidente e incidente aeronáutico. E ele foi firmado em Chicago, na Convenção de Chicago, em 1944. Não esquecendo que a OACI está lá em Montreal, no Canadá. Aí, como eu disse para vocês lá, ó, nós temos a Constituição Federal, no seu artigo 22, parágrafo 1º, que trata da lei do Código Brasileiro de Aeronáutica, tá? É a Lei 7.565, de 19 de 2 de 86, tá? Que esse código trata de quê? Ó, da administração da segurança de voo. Então, ela determina o Código Brasileiro de Aeronáutica, tá? Determinado no seu artigo 22 pela Constituição Federal, diz que o Ministério da Aeronáutica, hoje, Comando da Aeronáutica, trata de toda a administração e pessoal envolvido da segurança de voo, ok? A segurança de voo. E através deste decreto, ó, 11.237, de 18 de 10 de 2022, diz que o comandante da aeronáutica é a autoridade máxima no Estado brasileiro, tá ok? Então, é o que vocês vão falar muito, brigadeiro da aeronáutica. Então, o brigadeiro da aeronáutica é o comandante, tá, da aeronáutica, é o comandante, é o elemento que rege as normas da aviação aérea brasileira, tá ok? E a aviação brasileira, tá, na área civil, nós temos duas autoridades, tá? Que é o quê? O diretor-presidente da aeronáutica, perdão, da ANAC, tá? Que rege toda a autoridade da aviação civil, tá ok? E também a do comandante da aeronáutica, tá? Então, o comandante da aeronáutica fala e trata da aviação militar e o presidente diretor da ANAC trata da aviação civil, tá ok? E essa divisão da aviação civil, dessas duas autoridades, como eu citei aqui, do diretor-presidente da ANAC e do comandante da aeronáutica, abre-se um parênteses, onde fala-se somente agora do diretor da aviação civil da ANAC. Ele trata da aviação civil brasileira, como eu já falei, ele regula, tá, todas as normas, e o DCEA trata de toda a navegação aérea, mas esse trato de toda a navegação aérea, eu digo que trata de tudo realmente ligado à aviação em termos de tráfego aéreo, aeroportos, pátios, pistas, etc, etc, etc. E no decorrer da formação de vocês e estudo de vocês, vocês vão entender, tem matérias que vocês vão entender por que no pátio da aeronave tem aquela faixa amarela pintada, por que a luz na pista tem uma cor, por que aquele número é pintado na cabeceira, tudo isso vocês vão aprender no decorrer da formação dos senhores. Avançando. Aí, como eu disse aqui, hoje, né, a ANAC gesta 7 estados. São as gerências regionais, como vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, a gerência regional 7 aqui, ó, tá? Ela cuida do estado todo da Amazônia e do estado de Boa Vista, tá? Aqui, ó, Roraima, né? Tá? Amazônia, Manaus e Boa Vista, Roraima. Depois, a GER1 cuida de Belém, Santarém, Altamira. Gerência 1. A gerência 2, todos os estados do Nordeste, a partir de Salvador até aqui, ó, na Ilha de Marajó, Natal. Depois, ó, GER3, cuida de todos os estados, ó, Rio de Janeiro, Vitória, parte da Bahia. GER4, cuida do estado de São Paulo, Paraná, Curitiba, todo o estado do Paraná. GER5, todo o estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre até aqui o extremo, Chuí, tá? E GER6, cuida aqui, ó, da área centro-oeste do Mato Grosso do Sul, aqui, ó, Brasília, tá? Cuiabá
Cuiabá, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Brasília, Distrito Federal, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Então, no nosso caso aqui, ó, nós, do Estado de São Paulo, estamos sob a gerência 4 da ANAC, ok? Então, lá está a DPAA, a SPAA, tanto o departamento quanto a seção, em cada aeroporto, ok? Quando se trata, pessoal, de medidas de segurança envolvendo combustível, o principal cuidado e a principal atenção, primeiramente a se fazer, é se iniciar o isolamento antiestático da aeronave. Por quê? Porque quem trabalhar tanto em pista, principalmente quem trabalha em pista e pátio, tem acesso direto e contínuo com esses tipos de produtos. Porém, quem trabalha em hangar também lida com os mesmos, mas não com grande atividade, por exemplo, no quesito abastecimento de aeronave. Tá? Então, quem lida com combustível, principalmente, vai lidar com o tipo de abastecimento por gravidade e por pressão. Então, ao iniciar o abastecimento ou destanqueio de aeronave, a primeira coisa que se faz é aterrar esta aeronave. Então, ela é aterrada para que se o quê? Evitar o quê? A eletricidade estática, aquela faísca estática. Então, você tem lá o abastecimento por gravidade, são aeronaves de pequeno porte, como nós pegamos um exemplo aqui, como nós vamos abastecer nossos carros no posto de gasolina. O frentista pega a bomba, né, na bomba pega a mangueira, pega lá o revólver, que ele chama, e coloca no tanque do nosso carro. Então, ali é um abastecimento por gravidade. Tá? E, como é quesito de prova, já foi falado, a característica principal do que é o abastecimento por gravidade e o abastecimento por pressão. E o abastecimento por pressão é o que essa foto representa aqui. Então, vocês veem aqui, a mangueira está instalada, tá, no porte de abastecimento da aeronave, tá, ok? E é ligado diretamente a um caminhão-bomba. E esse combustível é bombeado para o tanque da aeronave. E aqui você tem um sistema onde você regula a quantidade de combustível que você quer que entre e distribui para cada tanque. Um tanque, né, os tanques da asa direita e os tanques da asa esquerda e o tanque central na barriga da aeronave. Tá ok? E o quesito principal, como eu já falei, é o aterramento da aeronave, entendeu? É a primeira coisa que vocês devem fazer. E só desfaçam o aterramento após o abastecimento estar completo, tanques fechados, porteados de abastecimento fechado e o caminhão afastado. Ok? Agora, aqui nós vamos falar um pouco dos conceitos, tá, do acidente aeronáutico. Tá? Eles têm um conceito, né, eles têm uns conceitos, nós vamos falar aqui. O que é, né, o que determina acidente aeronáutico? Isso é mundialmente. Ele diz que é o que? É toda ocorrência que vem a acontecer quando se tem a intenção de se realizar um voo. Ou seja, desde o momento que uma pessoa embarque numa aeronave, até a chegada dessa aeronave no seu destino e o desembarque desse passageiro. Tá ok? Esse passageiro desembarcando, abriu a porta da aeronave e desembarcou com segurança, o voo está completo. Então, tá? Definição das autoridades. Acidente aeronáutico é toda ocorrência aeronáutica relacionada à operação de uma aeronave, tripulada, é óbvio. A vida entre o momento em que uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um voo, até o momento que todas as pessoas tenham dela desembarcado. E durante os quais, pelo menos, uma das situações abaixo ocorra. Então, de repente, essa aeronave não chega no destino. Tá? Então, posso citar, infelizmente, aí, o acidente do Passaredo, o acidente do avião da TAM lá em Congonhas, o acidente da Chapecoense, o acidente da Gol, que teve a colisão com o Jato Legacy, dentre outros, e tantos acidentes que ocorrem por aí. Houve uma lesão numa pessoa, ou seja, ela veio a falecer. Depois, ó, a aeronave teve uma falha estrutural ou dano que exigiu uma substituição. Isso, se a aeronave estiver no solo, sim. Agora, pega esse exemplo aqui do que aconteceu com o avião da Gol. O winglets, aquela ponta, né, aquela
aquela parte, aquela barbatanazinha na ponta da asa lá do Legacy, na velocidade dos dois aviões, quase 1.000 km por hora, um contra o outro, ela cortou a asa do avião da Gol. Por isso que vocês veem que o avião da Gol, ele entrou em parafuso e foi até o chão, precipitou-se até o chão. Ele cortou, esse jato cortou, dessecou a asa da aeronave. Ok? E, talvez vocês não lembrem, mas tenham ouvido falar, uma colisão que houve entre um avião da Azul e um avião da Gol no aeroporto de Viracopos. O avião da Gol estava pronto para sair, tá? E, nesse meio tempo, o avião da Azul acabou de pousar. Quando ele saiu da pista para iniciar o movimento até o box, né? Até o terminal de passageiro, que a gente chama de táxi, né? A ponta da asa esquerda dele bateu no cone de cauda do avião da Gol, cortando o cone de cauda, arrancando uma unidade lá chamada de APU. E o APU ficou pendurado no cone de cauda do avião da Gol. Ou seja, teve um dano estrutural significativo. E, como estava com intenção de voo, então foi um acidente aeronáutico grave, sim, porque poderia ter ocorrido coisas piores. E, por último, quando a aeronave está desaparecida ou esteja no local inacessível. No caso aqui, sempre está acontecendo algum acidentezinho aí com aviãozinhos pequenos da Amazônia, mas um acidente famoso que todo mundo ouviu falar na mídia e conheceu até hoje, faz 4 anos ou 5 anos, o Boeing 777 da Malaysian Airlines, que desapareceu. Ele saiu da Malásia para ir para a União Soviética, a Rússia, enfim, ele sumiu e até hoje ninguém encontrou nenhum vestígio, nada dessa aeronave. Então, ainda ela está desaparecida, então ela entra dentro do cunho de acidente aeronáutico. Então, não esqueçam, resumindo, para que haja o acidente aeronáutico, tem que se ter uma intenção de voo. A pessoa embarca nela e, quando a aeronave chega no seu destino, é aberta a porta, é desembarcado, o voo está ok. Mas se esse voo não chega no destino, ou acontece alguma coisa, até que ela chegue na parada total, corte seus motores e abra essa porta, e acontecer alguma coisa, ele é caracterizado acidente aeronáutico de cunho grave. Então, do lado aqui uma foto, mostrando aqui para os senhores a situação que ficou o avião da Passaredo, onde as autoridades tiveram que fazer um desenho para identificar o que é cabine, asa, motores, fuselagem com as poltronas e a parte da empenagem. Ok? Depois, incidente aeronáutico. Já o que é incidente aeronáutico? É toda ocorrência, tá, que vem acontecer, mesmo que tenha intenção de voo, porém, não danifica muito a aeronave e nem machuca pessoas. E esse tipo de incidente pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, como está aí, essa foto aqui, por exemplo, foi um caso, ainda era TAM, não era Latam, tá? Naquela correria, precisava pegar este avião, esse caso aconteceu em São Paulo, precisava pegar este avião e tirar ele do hangar e levar para o terminal de passageiro. Ela era uma aeronave que ia executar um voo da malha da empresa. Pegou-se o tratorzinho, colocou-se a barra, colocou-se o mecânico e iniciou-se a puxada da aeronave para o terminal. Nesta área aqui, ó, esta área ela tem um declive, ou seja, ela tem uma pequena descida. Tá? Uma pequena descida. Aí o que aconteceu? A barra quebrou e o avião precipitou-se de ré, de cauda, como vocês estão vendo aqui, e bateu a sua empenagem e a cauda lá numas árvores deste local aqui. Dando um prejuízo aí para a TAM, né? E foram investigar o porquê, na época estava tendo falta de pessoal, enfim. E foi um prejuízo da qual a aeronave ficou um bom tempo parada para fazer esse reparo. Então, considerou-se um incidente aeronáutico, porque não tinha ninguém a bordo, o avião não ia voar naquele momento, ele só estava sendo tratorado ou puxado, né, do hangar da empresa para o terminal de passageiros. Ok?
Ou outras coisas que acontecem, se vocês procurarem na mídia aí, toda hora está acontecendo. Ponta de avião que bate asa, avião que bate leme de profundidade, estabilizador horizontal, em porta de hangar, tudo. Viatura que bate na aeronave. Enfim, tantos exemplos que se for dar aqui, nós vamos ficar muito tempo conversando sobre isso. Aí, pessoal, a designação legislativa é essa aqui, ó. Toda ocorrência, o que é incidente aeronáutico? É toda ocorrência, inclusive o que? De tráfego aéreo, tá? Às vezes pode acontecer. E o controlador dá uma autorização errada, ou um avião executar uma manobra, algum procedimento sem autorização do controlador, tudo pode acontecer, tá? Que é uma situação associada a uma operação de uma aeronave, havendo intenção de voo ou não, como eu disse. E que não chega a ser caracterizado como acidente, como eu disse. Então, pequenos danos, nada que comprometa a integridade física das pessoas, caso tenha alguém a bordo, ou estrutural da aeronave. Mas que afete ou possa afetar a segurança da operação. Então, por exemplo, se eu tiver lá, como teve um dano, um furo na fuselagem, quebrou uma lâmpada, alguma essa coisa, enquanto eu não arrumar, eu não posso liberar essa aeronave para o voo. Ou, entre aspas, isso aqui, ó, danos na aeronave e equipamentos associados à operação da mesma. Tá? Então, se eu tiver lá, furou um pneu, sei lá, quebrou uma lanterna, machucou, arriscou uma janela, eu não posso liberar para o voo, a não ser depois que eu fizer uma inspeção, dar ok para que a aeronave volte a voar. Ok, pessoal? E já o incidente grave é aquele intermediário entre um quase acidente e um incidente gravíssimo, tá? O que pode ser isso, por exemplo? Dá um exemplo típico. Colisão da aeronave, tá? Com equipamento. Aconteceu uma época, uma determinada aeronave de uma companhia estrangeira, ela estava, tá, sendo rebocada, né? Rebocada do terminal de passageiros para o hangar. E dentro dessa aeronave estavam os mecânicos e o pessoal da manutenção da empresa. Aí o que aconteceu? O tratorista aumentou um pouco a velocidade porque o controlador pediu para ele, olha, dá uma agilizada, porque está chegando um avião aí de uma empresa e é voo grande e eu não quero parar essa aeronave para que você passe. Aí o tratorista disse que tinha condições e executou a manobra. O que aconteceu? A barra quebrou, o avião veio para cima do trator, o tratorista, com o trator em movimento, pulou do trator, o avião bateu no trator, furou a fuselagem e um dos mecânicos lá em cima, no impacto, caiu, machucou-se e quebrou o braço. Então, foi considerado um incidente grave. Ok? Outra coisa importantíssima, pessoal, tá? Que está sempre nas avaliações aí, tanto nas empresas quanto pela autoridade. Remoção de destroços. Tá? A aeronave acidentou-se. Você só pode mexer, quando eu falo você, é o elemento, ou até você. Espero Deus que você nunca presencie um acidente e nem participe dele. Mas se um dia isso ocorrer, porque estamos sujeitos a isso, e você precisar salvar pessoas, você pode remover os destroços, sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui desta foto. Ó. De repente, esse componente aqui está em cima de uma pessoa com vida. Você vai lá, tira isso aqui e salva a pessoa. Mas se não tiver vida, você não pode mexer em nada. Então, para fins de regulamentação e legislação, e é lei, tá? Quando se tratar para remover os destroços da aeronave, exceto para efeito de salvar vidas, restaurar a segurança da operação ou preservar a propriedade de terceiros, você pode mexer sim nos destroços. Agora, caso contrário, você não pode mexer em nada, porque quando a autoridade aeronáutica vem, os especialistas, os peritos, né? Vocês veem como a Polícia Civil faz, eles vêm fotografando, eles medem, fazem isso, aquilo. Através desses procedimentos, eles conseguem chegar a o porquê da aeronave acidentou-se e por que a aeronave fragmentou-se. O porquê que ela, né, foi soltando os pedaços. Perfeito, pessoal? Então,
Não se esqueçam. Tendo vida, você pode remover os destroços. Agora, não tendo vida, você não pode mexer. Ok? O que é a ocorrência do solo? Foi esses alguns exemplos que eu citei lá. Do avião que bateu na cauda, do outro avião que a barra do trator quebrou, enfim. Resumindo, o que é a ocorrência do solo? É toda ocorrência envolvendo aeronave ou não, havendo intenção de voo, da qual resulte dano ou lesão para pessoas, para aeronave e para equipamentos. Tá? Então, isso é muito comum acontecer. Então, claro, pessoal, todo dia acontece, infelizmente, né, porque o acidente ele pode ser mitigado, mas ele não pode ser extinto. Porque sempre alguém, todo dia, pelo menos uma pessoa vai estar falhando. Isso é inerente e é passível do ser humano. Ok? Então, toda ocorrência, então, é tudo aquilo que envolve a aeronave, componentes, pessoas, tá? Que vai resultar em algum dano ou lesão. Perfeito? Aí, olha, quando se tem a intenção de voo, né, já foi falado, ele caracteriza, dependendo da situação e da causa ou consequência que aconteceu este acidente, ele vai lá ou para acidente leve ou grave, ou para acidente aeronáutico ou acidente grave. Então, o contexto aqui, ó, conforme a NSCA, a Norma de Segurança do Comando Aeronáutico, de 2008, considera-se presente, ou seja, a intenção de voo é aquela intenção de realizar o voo desde o momento em que se dá a partida dos motores e o fechamento da porta da aeronave. E, no caso, primeiro fecha-se a porta, depois dá-se a partida do motor. Ou o que ocorrer primeiro, mas na cronologia correta, primeiro fecha-se a porta, depois dá-se a partida, que é diferente da manutenção. Às vezes, vocês vão ver, a gente está virando motor, né, fazendo a RANAP, que a gente chama, você pode fazer com a porta aberta, mas ali não tem intenção de voo. Ok? E diz aqui, continuando, ou o que ocorrer primeiro, até o corte do motor, os motores, ou até a parada total das pás do rotor, no caso do helicóptero, ou a abertura da porta da aeronave. E o que for ocorrer primeiro. Então, ou seja, para vocês organizarem o raciocínio, estou na manutenção, fazendo a manutenção na aeronave. Vou fazer um giro de motor. Eu entrei na aeronave, né? Fechei a porta, fez o procedimento todo de segurança, o colega da fonia lá embaixo, a área toda cercada. Aí eu ligo aquela luz vermelha anti-colisão. Enquanto essa luz estiver ligada, eu estou sinalizando para as pessoas em volta que eu tenho intenção de acionar ou girar o motor. Ok? Então, enquanto essa luz acesa estiver, não se deve aproximar-se da aeronave e não se deve sair da aeronave. Tá? Por isso que ele diz assim, ou abertura ou parada do rotor, ou aquele que ocorre primeiro. Tá? Então, primeiramente, só se sai da aeronave após o corte dos motores, a abertura da porta e o desligamento da luz anticolisão. Ok? Aí nós temos aqui uma divisão, onde se diz aqui, ó, como é que eu vou saber o que é acidente e como é que eu vou saber o que é incidente? A ocorrência aeronáutica. Ocorreu aqui. Pergunta, havia intenção de voo? Se sim, pergunta-se, houve morte, lesão grave ou troca de peças? Se sim, acidente aeronáutico. Se não, incidente aeronáutico. Porém, houve ocorrência, foi perguntado, tinha intenção de voo? Se não, é só uma ocorrência de solo. Ok? Então, para aprender, para vocês lembrarem de uma maneira simples. Entrou gente, vai fazer voo, dependendo do que acontecer, se não morrer gente, incidente grave. Se morrer gente, acidente grave. Vai levar a aeronave de uma posição para outra, determinado passageiros para o hangar, ou vice-versa. Não tem intenção de voo?
bateu uma parte, outra coisa, vai trocar, danificou, passa a ser o quê? Ocorrência de solo. Ok? Paralelo a isso, o CENIPA, né, ele emite documentos, que eu cito aqui antecipadamente, como é a situação agora que nós temos do avião da Passaredo. Ele está na investigação que nós vamos citar agora, na investigação preliminar. Ou seja, ele está no começo. Né? Ah, professor, mas aconteceu em outubro. Sim, então nós vamos lá explicar. Quando o acidente ocorre, se ele for de caráter leve, qualquer acidente ou incidente leve, ele tem 20 dias, o CENIPA tem 20 dias para emitir o relatório. Foi leve, não machucou ninguém, só houve pequenos danos na aeronave, sem problema. Agora, quando ele tem gravidade, como é o caso desse acidente da Passaredo, e morreram pessoas, perdeu-se a aeronave, ainda danificou propriedade de terceiros, a coisa fica mais complicada. Então, como é que funciona? Quando acontece o acidente, a primeira autoridade que chega, vou citar o exemplo do Passaredo, foi a polícia. Chegaram os curiosos e alguém avisou a polícia chegou lá, o que a polícia faz? Ela cerca a área. Ela cercando a área, ela é a autoridade máxima ali, responsável por aquela área. Consequentemente, ela avisa, né, o aeroporto mais próximo, que certamente vão avisar o CENIPA, ou avisa diretamente o CENIPA. Ou alguém da área, né, ou até dos próprios curiosos, ligar para o CENIPA, olha, caiu uma aeronave assim, assado, tal lugar. Muito bem. Aí chegam as equipes do CENIPA. Quando a equipe do CENIPA chega, a polícia se afasta e o CENIPA assume a ocorrência. Porém, a polícia continua dando proteção e ajudando o CENIPA a preservar aquela área. Aí as equipes do CENIPA se distribuem. Aí cada um vai fazer a sua parte. Onde vocês veem lá o camarada fotografando, medindo, pegando os pedaços, colocando num carrinho, colocando numa caçamba, enfim. Eles vão juntar todos esses elementos ou evidências e vão montar um relatório chamado relatório preliminar. Nesse relatório preliminar, ele vai contar lá que no dia tal, aeronave tal, modelo tal, quantas pessoas tal, acidentou-se tal. Aí eles mandam para o CENIPA, e eles têm 30 dias. Relatório preliminar, 30 dias para avisar lá. CENIPA, ó, o avião caiu aqui, o que eu tenho é isso aqui, ó. Muito bem. Aí o CENIPA pega todos esses materiais e pega a equipe dele, que é lá o OSV, o ASV, tá? E os proprietários da empresa, pilotos da empresa, comissários, mecânicos, proprietários fabricantes da aeronave, fabricantes do motor, enfim, todas as pessoas que você possa imaginar envolvidas, direta e indiretamente com esse acidente, e eles montam um relatório chamado RELIA-A, Relatório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. E eles têm 90 dias para iniciar esse relatório, que é onde se encontra o relatório do avião da Passaredo aqui, ó. Tá? Então, eles já iniciaram. Então, eles estão agora ainda, né, buscando evidência, procurando causa, etc. Por isso que eu falo para vocês, quem assistiu o documentário do 3054 vai ver lá o tempo que foi levado para que o CENIPA integrasse o relatório final, que é este aqui, ó, o relatório final definitivo. Este relatório, pessoal, ele é de cunho público, fica lá no site do CENIPA, aberto lá para todo mundo, qualquer pessoa pode ver, não só gente da aviação. Aí sim, tudo que está escrito lá é verídico, tem total credibilidade mundial e é fiel. Então, tudo que está lá, ó, ele é formal e divulga a conclusão oficial do acidente. Então, lá vai dizer os fatores humanos, os fatores meteorológicos, no caso, que era o meio, né, onde o avião voa, a atmosfera, e os fatores operacionais, ou seja, fabricante, né, o fator operacional, material e humano. Aí lá vai estar realmente descrito. Aí o CENIPA, para este relatório, ele tem um prazo indeterminado.
Então, o que se pergunta muito em provas, em avaliações, primeiro relatório do CENIPA, preliminar, 30 dias para se iniciar. Depois o relatório inicial de acidente, 90 dias. Aí ele vai até o sistema, né, os elementos envolvidos, chegarem, não tem mais o que investigar, não tem mais o que colocar, aí eles emitem o relatório final. Tá? Aí sim vai sair com todas as evidências de por que essa aeronave precipitou-se. Ok? Aí nós temos das empresas e nós temos dentro do próprio sistema um ciclo de prevenção. O que são ciclos de prevenção? Vistorias de segurança. Análise de prevenção desses relatórios aqui, ó. Ou programas educativos e análise de tendência. Então, nas empresas, constantemente, quem entra pela primeira vez vai fazer um cursinho de segurança operacional, quem trabalha constantemente faz esse cursinho de avaliação periódica. Então, tem um elemento dentro da empresa responsável pela segurança de voo, e ele sai andando pela empresa, buscando dentro de uma caixinha que está espalhado pelo hangar, pela pista, pelo pátio, né? Pelo pátio de manobras, no caso, e vai pegar esses relatórios e vai ver as tendências. Então, e detalhe, você não precisa se identificar, tá? Você não precisa se identificar. Então, você pode colocar um exemplo. Estava andando no lugar tal e vi uma ferramenta tal, assim, assado, disso. Grande possibilidade de um acidente. Aí ele pega isso aqui, vai analisar, vai olhar a ferramenta, aí vai emitir um parecer sobre essa informação. Se a pessoa que fez se identificar, vai uma resposta para ela. Se ela não se identificar, ele vai tomar uma providência e é divulgado para todo mundo. Referente a uma informação da ferramenta tal providência foi tomada. E os cursinhos de prevenção. Aconteceu isso da empresa A, aconteceu aquilo na empresa B. Ou seja, todo o sistema se fala, todas as empresas se falam, porque o intuito é único, é a prevenção. Então, todos lutam e brigam pelo único objetivo, que é o quê? É não perder vidas e nem danificar equipamentos, nem componentes e nem aeronave. Então, o ciclo de prevenção está aqui, nas historias de segurança, nas análises dos relatórios, tá? E nos programas educativos. E nas recomendações, aquelas cartilhas, cartazes, aquelas coisas que vocês veem espalhadas aí pela empresa. Ok? Aí, esse relatório, como eu disse, é o REUPREV, né? Relatório de prevenção, e tem esse relatório de confidencial de segurança de voo. Esse REUPREV, ele circula dentro da empresa e vai para o CENIPA. Tá? Porém, o RCSV, ele, uma vez preenchido, ele vai direto para o CENIPA, ele não circula dentro da empresa, ele vai direto para o CENIPA. Aí o CENIPA vai tomar uma providência lá. Então, por exemplo, digamos que você esteja trabalhando e constate lá no pátio que uma iluminação lateral esteja quebrada e pode gerar a possibilidade de um grande corte do pneu da aeronave, se caso ela passar por ali. Isso vai direto para o CENIPA, e o CENIPA vai analisar e vai mandar diretamente para o aeroporto, para que a equipe de prevenção de segurança de voo do aeroporto troque essa lâmpada, ou troque esse componente. Ok? Com relação aos acidentes, nós temos duas características principais. Quando se tratar de um acidente militar, ele vai ser de cunho reservado, ou seja, só o CENIPA e a unidade militar da qual aquela aeronave pertencia vão ficar sabendo do acidente. Porém, se a aeronave é civil, ou de qualquer empresa aérea do mundo, ele se torna ostensivo, ou seja, todo mundo vai ficar sabendo o que aconteceu com essa aeronave. Então, eu coloquei dois exemplos típicos aqui. Aliás, todo e qualquer relatório, toda e qualquer investigação que o CENIPA fizer, ou durante a investigação, todos os relatórios que eu já citei lá atrás são de cunho reservado, ou seja, nem a empresa, ninguém tem conhecimento de nada. Então, no caso aqui, eu coloquei o exemplo. O avião da Força Aérea Brasileira, que atende o presidente da República, ele é um Airbus A319CJ. E eu peguei o exemplo da Latam aqui, que tem o mesmo modelo de avião, o Airbus A319-132, que é o modelo dele. Então, aqui nós temos um avião de passageiro e aqui nós temos um avião militar. Qual é a diferença de um para o outro? Este avião aqui, Airbus A319CJ, ele tem modificações que o avião
da Latam, no caso, não tem. As diferenças, quem trabalha com esses dois tipos de aeronave sabe bem, eu vou citar só para curiosidade. O avião presidencial, né, onde ele tem aqui, ó, do lado direito, as portas, que deveriam ser os porões de carga dianteiro e os porões de carga traseiro, ele tem aqui umas modificações, ou seja, ele tem aqui tanques de combustível que aumentam a autonomia de voo dele, por isso que ele vai bem mais longe do que o mesmo modelo do Airbus da TAM. E essa palavrinha CJ aqui, ó, é o Converted Jet, que é uma designação que o fabricante determinou para este modelo de aeronave militar. Então, é uma aeronave convertida. E no avião da Latam, quando vocês veem ele parado na manutenção ou no pátio do aeroporto, vocês vão ver lá as duas portas do porão de carga abertas, e vocês vão ver lá porão dianteiro e porão traseiro. Então, essa é a diferença entre esses dois aviões. Mas os dois são Airbus A319. Ok? Sendo que, se houver um acidente com o avião de uma companhia aérea, todos ficam sabendo porque ele é de caráter ostensivo. Porém, se houver algum acidente com um avião da Força Aérea, ninguém fica sabendo porque ele é de caráter reservado. E, por último, pessoal, o elemento que mais é importante é esse aqui, ó. Os mecânicos, os profissionais, ou seja, todos nós somos envolvidos, tá? Então, ó, a prevenção de acidente aeronáutico é uma responsabilidade de todos nós envolvidos, não importa quem seja, direto ou indiretamente, ok? Todos nós envolvidos, tá? Porque o objetivo é o quê, ó? Evitar perdas de vidas, porque eles causam grandes impactos econômicos significativos. Os impactos econômicos, pessoal, não dá nem para mensurar porque perdeu-se a vida, porque a vida não tem preço. É pelo impacto econômico da perda dessa aeronave também. Porque uma aeronave parada, uma aeronave fora da linha, ela causa um grande impacto na malha da empresa. Tá? Então, a intenção e o intuito é que as pessoas que embarcam na aeronave, tá? Operadas e consertadas pelos mecânicos, por nós todos, com segurança, garantia e profissionalismo, ela vai, execute a tarefa dela, ela vai, volta, leva, traz com segurança e não tenha nenhum dano. Então, é por isso que a aviação tem de punho. A segurança é primordial e a segunda parte, né, ou seja, a parte secundária é a eficiência e a economia. Tá? Então, nós garantimos assim, ó, o bem-estar das pessoas que nela embarcam, das tripulações, tá? E dos nossos mecânicos, ok? E onde ele diz aqui, ó, o mecânico aeronáutico é um elemento fundamental para a prevenção de acidentes aeronáuticos, principalmente do quesito preventivo. Porque o corretivo, você vai ter que refazer aquilo que já foi feito. Tá? É por isso que nós temos nós vamos falar na matéria de fator humano, nós temos um programa chamado MRM, tá? MRM, e nós temos um programa chamado CRM, que hoje é chamado de Corporate Resource Management. Então, é um gerenciamento de recurso corporativo. Então, todo mundo, galera, é envolvido. Então, nós vamos falar desse fator humano, ok? Então, o CRM é aplicado toda a hora para todos os colaboradores de qualquer empresa aérea do mundo e empresas que prestam serviço para a empresa aérea ou para a comunidade aeronáutica, tá? Depois, tá? Nós temos esse conceito, ó, que é regido pelo RBAC, ó, tá? No caso, né? Nós vamos falar isso lá em fator humano, né? Nós vamos falar lá dos anexos da ICAO, está lá no seu anexo 19, que trata de gestão, tá? De gestão, segurança operacional. Então, o sistema SMS, que é o Safety Management System, o sistema de gerenciamento de segurança, ele trata de quê? Ó?
de verificar, identificar, avaliar e mitigar riscos de forma sistemática e contínua. Sistemática. Então, pessoal, quando é cobrado o EPI de vocês, não só isso, né? Mas é cobrada a conduta, a rotina. Você está vendo lá a coisa que pode causar um acidente? Ah, mas não fui eu que coloquei. Isso aí, pessoal, não tem nada a ver. Isso é egoísmo. Isso é antiprofissionalismo, isso é antiético. Não, você tem por obrigação, sim, pegar lá aquilo, tirar ou afastar, ou comunicar, ou avisar, ou sinalizar. Não sei o que você vai fazer, mas você tem que tomar iniciativa, ou seja, você tem que ser proativo. Porque em fator humano, nós vamos falar dos 12 bilhões na manutenção de aeronaves, tá? Então, você não pode se omitir, ok? Então, esse sistema veio para justamente gerenciar isso. Então, ele é um processo contínuo. E olha o que ele faz, tá? No sentido horário aqui, ó. Primeiramente, ele identifica os perigos, ele avalia as consequências, ele avalia as prioridades, tá? Ele desenvolve estratégias para eliminar essa evidência, ele aprova as estratégias e controla, ele atribui responsabilidades. Então, ele diz lá, ó, você é responsável por isso, você é capacitado para isso. Ele implementa estratégia de controle. Então, ele diz lá, ó, você é responsável, o que nós sugerimos que façam? Afaste, identifique, feche, tape, suma, enfim, vai te dar lá uma diretriz. Depois, ó, ele reavalia a sua conduta e atitude e vê se obteve dados adicionais sobre essa área, ou seja, se o que você fez foi ok, foi satisfatório, foi não satisfatório, não foi, volta de novo para avaliação. Aí vocês veem, ó, torna-se um círculo vicioso e contínuo, tá ok? Isso é todo dia, toda hora, todo instante, que é o que vocês vão aprender na empresa, um procedimento chamado 5S, a conduta, a rotina, a organização. Vocês vão aprender tudo isso lá. Perfeito, pessoal? Então, ele é um sistema, tá? De gerenciamento sistemático e contínuo em uma organização. Então, todas as empresas fazem isso. E o CENIPA, junto com o CIPAE, e o elemento lá da empresa na área de segurança operacional, seja ela de voo ou não, tá? Ele está toda hora ali olhando, então eles estão constantemente fazendo essa verificação. E por último, pessoal, né, como vocês veem aí, o SGSO, que é um elemento que atua, tá? É um sistema de gerenciamento que envolve toda a empresa, tá? Então envolve tanto manutenção quanto operação, administração, enfim, todas as áreas. O que o SGSO faz, pessoal? Ele garante a segurança operacional, ele promove a segurança operacional, ele gesta, tá, a segurança operacional e cria política e desenvolve objetivos para que ocorra a gestão operacional. O que ele tem, então, de bom? O que ele faz de bom com isso? Ele é um elemento proativo. Então, ele está sempre na frente, buscando o quê? Identificar, avaliar e mitigar os riscos. Então, por definição, o sistema de gerenciamento de segurança operacional, ele é um conjunto de quê? De ferramentas e métodos gerenciais que visam melhorar e garantir a segurança operacional em diversas atividades, seja no voo, seja em terra, seja no hangar, seja na oficina, seja no pátio, seja na frente da empresa, no refeitório, no toalete, enfim, pessoal, em todas as áreas da empresa, tá? E ele é o quê? Contínuo também, tá? Rotativo e, no caso, também proativo, ou seja, então ele está sempre buscando melhoras, ok? Sempre buscando melhoras. E lá em fator humano nós voltamos a falar dele, com um pouco mais de ênfase. E, por último, para finalizar, pessoal, tá ok? Como eu disse, lá o anexo 19 da ICAO, ele trata da gestão da segurança operacional. Então, ele trata de todo esse quesito. Ó. Então, o sistema de gerenciamento operacional é este aqui, ó. É o SGSO,
que ele trata de que, ó, ele cuida, né, ele busca o que? A confiabilidade da máquina. Então, ele olha lá o índice de manutenção, tá? Quantas vezes o mesmo trabalho foi feito, ou quantas vezes esse trabalho deixou de ser feito em função de uma proatividade ou uma não assertividade. Outra, as classificações, ó, da discrepância. Quantas atas, né? Quantas vezes essa ata foi usada para fazer essa manutenção? A supervisão contínua do seu líder, do seu chefe, do seu supervisor, do engenheiro, do piloto, do mecânico, enfim. Depois, ó, dados de performance, né? CRM, os programas, os treinamentos, tá? Os avisos, aqueles avisos, aqueles quadros de aviso que eu falo, pessoal, leiam o quadro de aviso da empresa de vocês, que lá tem bastante informações significativas, importantes, tá? Programas de treinamento, conselhos que são dados, manutenção, programa de segurança de prevenção, tá? Depois, pessoal, a performance do sistema, como essa engrenagem está andando, ó, auditorias, quem trabalha em companhia aérea já viu, vai ver as famosas auditorias da ANAC, da FAA, da EASA, dos fornecedores, ou seja, a empresa vai lá na outra empresa que vai fornecer serviços ou componentes, enfim. Dados da segurança operacional, quantos relatórios foram emitidos no mês, o que eles estão fazendo, para que serve, ó, estudos de caso, investigações de ocorrência, então tudo isso, pessoal, é a sistemática contínua do sistema de gerenciamento de segurança operacional, chamado de gerenciamento efetivo. Portanto, senhores, finalizo aqui a parte da aula de segurança operacional e nela espero que os senhores tenham, pelo menos, a condição de obter o entendimento e o conhecimento da matéria supro-assimilada. Muito obrigado, até a próxima aula.